Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Adina Bacher do canal Exatamente Matemática para mais um exercício aqui resolvido com vocês. Vamos lá, estamos falando agora sobre equações trigonométricas. Então veja bem aqui, ó. Determine o conjunto solução da equação trigonométrica dada, sendo U igual a R. Então veja bem aqui, eu já estou dizendo que o meu conjunto universo, onde eu vou tomar as soluções dessa equação, é o conjunto dos números reais. Então, partindo desse princípio, se você assistiu o primeiro vídeo, você já sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de uma solução onde eu considero o universo como os reais. O que significa isso? Que eu estou trabalhando com as infinitas voltas do meu ciclo trigonométrico, em que eu vou encontrar as possíveis e infinitas soluções dessa minha equação. E aí, para você não escrever todas, você usa a expressão geral do arco encontrado. Então, novamente, equação trigonométrica, eu preciso determinar qual é o ângulo que eu estou trabalhando aqui na equação. Ele vai dar a função, o seno, o cosseno ou a tangente, e aí você vai descobrir qual é o ângulo que ele está tratando aqui. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó, que ele está falando. Seno de x igual a seno de π sobre 3. Veja bem que aqui ele já me deu o ângulo, tá? Só vou ter que trabalhar um pouquinho a questão da simetria para encontrar quais são os valores de x que me retornam o seno igual a π sobre 3. E aqui você já vai lá no seu primeiro quadrante e localiza esse π sobre 3. E aí, se você está estudando, você sabe aí que o π sobre 3 é o nosso 60 graus. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. π sobre 3. Vou deixar ele aqui, ó. E aí, o que está acontecendo? Ó? Já localizei uma das soluções da minha equação, que é o próprio valor que ele deu aqui, o π sobre 3. O que eu preciso fazer? Ó, como eu estou falando de seno de x, eu preciso pegar esse ponto aqui e cruzar o eixo dos senos, que é o meu eixo y. E aí, encontrar esse outro camarada aqui do outro lado, ó. Então, teoricamente, ó, eu falei que você tinha que encontrar dois valores, no caso aqui, né? Ou os valores, né? Esse cara aqui eu vou chamar de ponto A. Então, o meu ponto A é o π sobre 3, que é o valor de referência, que ele já me deu ali na equação. Preciso encontrar esse outro camarada aqui, ó, esse ponto B. Quem é esse ponto B que eu vou colocar aqui, ó? Eu preciso lembrar aqui que no segundo quadrante eu tenho como final aqui o π, mas eu estou antes dele. Então, se eu estou antes dele, o meu valor do B aqui, ó, ele é dado por π menos o valor de referência ali do primeiro quadrante, que é o π sobre 3. E aí você faz essa continha bem rápida aqui, ó. Coloco o 3 aqui embaixo no denominador, porque é uma soma de frações, ó, de número inteiro com uma fração. Multiplica aqui e subtrai aqui, ó. 3 vezes π, 3π, 3π menos π dá 2π, tá bom? E aí, pessoal, acabou a minha equação trigonométrica, bem basiquinha aí, tá? E eu vou escrever a solução dela aqui, ó. Encontrei os valores do A, encontrei o valor do B, os valores não, né? O valor do A ou o valor do B, e esses dois caras aqui são os meus valores de referência. Fazendo só um breve comentário aqui, ó. Se ele tivesse dito para você aqui que o seu universo, ao invés de reais, ele dissesse no enunciado, considere a primeira volta positiva, a solução da sua equação seria basicamente os valores de A e B. Vou colocar aqui, ó, o π sobre 3 e o 2π sobre 3, que são os dois valores de arco x que retornam o seno igual a esse camarada aqui, ó, que eu não vou colocar aqui, não precisa, tá? Mas se você procurar lá nas suas informações lá, esse cara que tem o seno de π sobre 3 é o meu valor meio. Aqui, ó. Tá bom? Meio não, seno, desculpa, é a raiz de 3 sobre 2, não é meio não, é a raiz de 3 sobre 2, é o seno de 60, tá bom? E esse cara aqui é o raiz de 3 sobre 2. Mas nesse caso aqui não precisa, eu só precisava localizar os valores A e B, que estão aqui no meu ciclo trigonométrico. Então, se ele tivesse dito para você que o seu universo, aqui, ó, vou colocar uma informação aqui, ó. Caso ele tivesse dito para você que o universo era a primeira volta positiva, tá? Vou escrever aqui, ó, é feio escrever assim, tá? A primeira volta positiva, a minha solução acabaria ali, ó, em π sobre 3 e 2π sobre 3. Mas não é o que está acontecendo aqui, ó. Então, como lá no vídeo introdutório eu falei para vocês, ó, você localiza os dois pontos como se estivesse trabalhando apenas com a primeira volta positiva. E depois, para escrever as infinitas soluções dessa sua
as soluções dessa equação com as infinitas voltas que eu vou dar no ciclo trigonométrico, eu escrevo a expressão geral dos arcos. Eu vou deixar aqui no link na descrição qual que é o link do meu canal onde eu comento sobre a expressão geral dos arcos. Mas aqui vamos lá, ó, escrever na solução. Ó. Você vai escrever o seguinte, ó. Perceba que o que eu vou escrever aqui, ó, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V, ele é uma cópia. Eu vou até fazer de cores diferentes para você ver, ó. Você vai escrever sempre assim, ó. O X, o arco X pertence aos reais, tal que escreve o seu primeiro arco A e escreve o seu segundo arco B, usando a expressão geral dos arcos. O que é a expressão geral dos arcos? Escreva aqui, ó. X é igual a π sobre 3 mais alguma coisa aqui, ó. O que é essa alguma coisa? Falei que ia escrever colorido, não escrevi, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Vou pôr de vermelho para ficar destacado, ó. Olha lá, ó. X é igual a π sobre 3, que é o primeiro arco que eu já localizei, dado até no próprio enunciado, mais um complemento aqui. Eu vou colocar o complemento e já explico para você por quê, ó. Kπ. 2 vezes K vezes π. O que significa isso? Encontrei esse ponto aqui, tá? Esse ponto A. Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Concorda que se eu der uma outra volta completa de 2π, eu volto para esse ponto aqui? Se eu der outra volta completa, uma volta, duas voltas completas, eu torno a cair nesse ponto. 3 voltas completas, eu torno a cair nesse ponto. Infinitas voltas completas, eu torno a cair nesse ponto. Então, para representar genericamente a solução geral desse ponto, desse arco aqui, a expressão que o representa de maneira geral é o π sobre 3 mais K vezes, vou até escrever invertido aqui, tá? Ó, esse 2kπ aqui, que é a forma comum de escrever, mas vou escrever assim, para você, ó. K vezes 2π. Ou seja, eu estou dando um número K de voltas no meu ciclo trigonométrico e eu sempre vou cair nesse mesmo ponto A. Então é K vezes o 2π. O 2π é a volta completa, tá bom? Então é uma quantidade, tá bom? De voltas completas, que significa isso daqui, ó. Quantidade de voltas completas. O 2π é a volta completa, o K é a quantidade. Belezinha? Então, essa parte que eu estou escrevendo em preto, ela é a parte que é o Ctrl+C, Ctrl+V, que você vai ter que escrever em toda solução, conjunto de solução de uma equação quando ele considerar o universo como os reais, tá? Ou, aqui, ó, continuando, ó. Qual é o outro valor de x? Novamente, eu vou pôr de vermelho, ó. O outro valor de x que você encontrou é o 2π sobre 3. E aí, novamente, você coloca a expressão geral. Perceba que é só uma cópia, ó. K vezes 2π. O que você não pode esquecer é de declarar que esse seu valor de K, ele é um número inteiro, porque você está falando de voltas no ciclo. Aí você está pensando em voltas inteiras. Por quê? Se eu estou nesse ponto e eu não der uma volta inteira, eu vou cair em qualquer outro lugar, menos nesse ponto aqui, tá bom? Mas se eu der voltas inteiras, K voltas inteiras, então eu caio sempre nesse ponto aqui, ó, tá bom? Volta lá no vídeo lá, assiste lá, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você assistir esse vídeo onde eu escrevo a expressão geral dos arcos. Mas a solução dessa equação basicamente é encontrar esses dois camaradas aqui, o ponto A e o ponto B, e depois escrever a solução geral, usando essa expressão do geral dos arcos aqui, né? Beleza? Sei que nesse primeiro momento é um pouco mais complicado, é mais difícil de você entender, mas eu vou fazer muitos exemplos aqui no canal e você que está me acompanhando, que está me seguindo, você vai chegar no momento que você vai falar assim, ó, esse exercício eu já sei resolver, tá tranquilo, aprendi lá no Exatamente Matemática, tá bom? É isso aí. Não entendeu alguma coisa aqui? Volta lá, vai lá nos comentários, escreve lá, deixa aí, professor, não entendi determinada parte, em tal momento do vídeo onde você comentou alguma coisa, e aí eu volto para te ajudar e esclarecer a sua dúvida, tá bom? Não se esqueça aí dos nossos 3 famosos Cs, que são curta, comente e compartilhe. Ative as notificações clicando no sininho para receber atualizações de conteúdos aqui no canal e inscreva-se no canal Exatamente do Professor Bruno, Exatamente Química do Professor Bruno, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!